A paz do Senhor Jesus, meus queridos, honras e glórias ao nome bendito do Senhor Jesus. Mais uma vez aqui estamos para juntos estudarmos a Sagrada Escritura. Esse é o canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos, e esse que vos fala o seu amigo, irmão em Cristo Edmilson. Quero convidar você para orar ao Senhor, porque é o Senhor nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, que nos dá o fôlego de vida, que nos oferece a salvação mediante o sacrifício do Senhor Jesus, e é por Ele e para Ele que estamos aqui. Querido Deus, Senhor que fez os céus e a terra, em nome do Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, Pai querido, por essa oportunidade. Quero te pedir, meu Deus, que nos abra a porta da revelação da Sagrada Escritura. Quero te pedir que nos ensine, nos faça entender qual seja, meu Deus, a sua vontade para as nossas vidas. Dá-nos entendimento da Sagrada Escritura e abençoar a vida de todos que hão de ouvir essa palavra. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Oh, glória a Deus. Irmãos amados, nós iremos dar prosseguimento ao nosso estudo. Eu gravei uma aula dando uma pré-introdução à carta do apóstolo Paulo aos cristãos da Galácia, ou seja, epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. E você que teve a oportunidade de assistir, você observou lá, né, que nós ficamos mais assim numa espécie de fundo histórico, né? O contexto por trás ali daquela mensagem do apóstolo Paulo, digamos assim, uma breve introdução. Se você ainda não assistiu, eu convido você depois que você assistir esse vídeo, até mesmo antes, né, você pode estar assistindo esse vídeo lá. Pois bem, nós lemos alguns versículos do primeiro capítulo de Gálatas. Convido você a abrir a sua Bíblia, né? Se você tiver tempo, você pode abrir a sua Bíblia aí, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 1. Nós lemos do versículo 1 até o versículo 8, por aí. E você que ainda não é inscrito no nosso canal, quero convidar você a fazer parte dessa família maravilhosa, a família que vai morar no céu, é a família de Cristo. E você também está tendo a oportunidade de ter acesso às Sagradas Escrituras. Irmãos, Gálatas, capítulo 1, hoje eu vou dar prosseguimento aqui a partir do versículo 6. Capítulo 1, a partir do versículo 6. Uma observação, né? A carta de Gálatas, a carta aos Gálatas, ela fica no Novo Testamento, fica ao lado da segunda carta aos Coríntios. Primeiramente você vai observar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Depois você vai entrar no livro de Atos dos Apóstolos. Depois de Atos dos Apóstolos, vem a carta aos Romanos, depois vem a 1ª e 2ª Coríntios, e depois da 2ª carta aos Coríntios, você já vai se deparar com a carta aos Gálatas. Pois bem, capítulo 1, versículo 6. Maravilho-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado, ou anátema, né? Como está na tradução aqui da Bíblia de Estudo Pentecostal. Irmãos, todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu foram cartas direcionadas pelo Espírito Santo. Inclusive, eu abro parênteses aqui para repetir que
por mais que as cartas possuem o nome do apóstolo Paulo, porém nem todas elas, isso aí é só uma observação particular, isso aí não é o mais importante. É só a nível mesmo de uma compreensão. Algumas cartas foram escritas, porque o apóstolo Paulo tinha uma espécie de escrivão, alguém que estava com ele na hora em que ele estava recebendo a palavra de Deus. Então, algumas cartas o apóstolo Paulo ditava, falava, e o seu escrivão, escriba, amanuense, escrevia. E outras o apóstolo Paulo, ele próprio, fez questão de escrever. A palavra do Senhor nos diz que o apóstolo Paulo ele fundou várias igrejas, iniciou várias obras missionárias. O apóstolo Paulo fez inúmeras viagens missionárias, né? Mas a palavra de Deus faz questão de frisar 3 viagens missionárias. E em uma dessas viagens missionárias, né, o apóstolo Paulo fundou a igreja da Galácia. Aqui, até onde eu observei, né, existia duas galáxias, né, Galácia do Sul, Galácia do Norte. E nessas regiões, parece que a Galácia do Sul é o lugar onde foi fundada essa igreja. E essa carta do apóstolo Paulo, até onde eu observei, ela não foi direcionada apenas para membros de uma igreja local, mas ela foi direcionada para outras igrejas que faziam parte daquela região. E as cartas, às vezes, né, as cartas elas não eram lidas apenas para aqueles irmãos ali. Depois que elas eram lidas, pregadas, ensinadas, e depois eram lidas também em outras igrejas. Recapitulando, essa carta do apóstolo Paulo, ela foi escrita aproximadamente no ano 49 depois de Cristo. 49 depois de Cristo. E segundo eu observei, já havia se passado cerca de 15 anos em que o apóstolo Paulo havia se convertido ao Senhor Jesus, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta. Irmãos, o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério diferente daqueles primeiros apóstolos que fizeram parte do colégio apostólico do Senhor Jesus. Vocês se recordam que o Senhor Jesus ele preparou os discípulos. Esses discípulos ficaram com o Senhor Jesus aproximadamente 3 anos e meio. Depois que eles foram discipulados, eles então foram enviados pelo Senhor Jesus. E é aí que entra a palavra apóstolo, porque o significado da palavra apóstolo, ou um dos significados principais da palavra apóstolo, se refere àqueles que são enviados pelo Senhor Jesus Cristo com uma missão específica. E não bastava apenas ser enviado com uma missão específica, né? Tinha que ter algumas credenciais, teria que ter andado com o Senhor Jesus. Aí depois veio a segunda geração dos apóstolos, que diz respeito àqueles que andaram com os apóstolos do Senhor Jesus. Nós falamos um pouquinho sobre isso no nosso primeiro vídeo. E cada carta escrita pelo apóstolo Paulo tinha um objetivo diferente. E qual foi o objetivo dessa carta dirigida aos cristãos da Galácia? Somos salvos mediante a fé em Cristo. O principal objetivo da carta do apóstolo Paulo aos cristãos da Galácia e aos cristãos de um modo geral daquela época e outros que iriam vir é esse: somos salvos mediante a graça de Cristo. Irmãos, uma das maiores dificuldades que o apóstolo Paulo enfrentou na sua época foi mostrar que somos salvos mediante a graça de Cristo. Vamos observar aqui. Naquela época, os judeus, eles acreditavam que para serem salvos, precisavam obedecer aos 10 mandamentos, que diz respeito a não adorar o Senhor acima de todas as coisas, amar o seu próximo, não mentir, não roubar, não praticar homicídio e assim por diante.
Depois você pode estar observando esses mandamentos. Eles estão contidos no livro de Êxodo, a partir do capítulo 20, a partir do versículo 21. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 21, você pode estar observando ali os 10 mandamentos. E os judeus também, eles acreditavam que não bastava apenas obedecer aos 10 mandamentos. Era necessário cumprir outras regras. Segundo a história, os chamados fariseus, anciões, eles aumentaram um pouco mais. E que pouco mais? Não vou nem usar a expressão um pouco mais, né? Eles acrescentaram cerca de 613 mandamentos, além dos 10 mandamentos que Deus colocou para o povo judeu. E esses anciões, eles acrescentaram mais 613 regras a mais, leis a mais para o homem obedecer. Se já era difícil obedecer os 10 mandamentos, se tornou praticamente impossível servir a Deus mediante a obediência dos 10 mandamentos. E aí o apóstolo Paulo nos diz que na plenitude dos tempos aparece o Senhor Jesus para cumprir as promessas que existiam no Antigo Testamento, se referindo a ele. E o Senhor Jesus, ao cumprir a lei, o Senhor Jesus Cristo, ele então nos dá uma nova interpretação da lei. E o Senhor Jesus deixa bem claro que os 10 mandamentos se resumem em amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao seu próximo. E aí vem outras doutrinas que fazem parte também da palavra de Deus. E na época do Senhor Jesus Cristo, infelizmente, os judeus já haviam se tornado pessoas religiosas, pessoas que estavam vivendo só de aparência. Eu me lembro que uma certa vez o Senhor Jesus Cristo, ele disse, né, que na cadeira de Moisés, né, tinha os escribas, tinha os fariseus, tinha os saduceus, tinha os herodianos, que eram pessoas que faziam parte do Sinédrio, que era o principal tribunal judaico da época. E o Senhor Jesus então disse, né? Jesus Cristo então ensinou as pessoas do seu tempo que eles deveriam escutar tudo aquilo que eles ensinavam, mas que seus ouvintes não deveriam olhar para os seus exemplos, porque eles falavam, mas não praticavam. Então o que acontece? Os judeus acreditavam que para serem salvos deveriam cumprir a lei dos 10 mandamentos, teriam que cumprir os 613 mandamentos a mais, regras a mais, acrescentados pelos anciões, pela tradição. Na época do Senhor Jesus, os judeus estavam mais preocupados em obedecer a tradição colocada pelos anciões do que a própria palavra de Deus. Eu me recordo que uma certa vez, os fariseus, eles tentando pegar Jesus em contradição e uma perseguição terrível contra o Senhor Jesus, eles falaram com Jesus que os discípulos comiam, mas não se preocupavam em lavar as mãos, porque eles deixavam bem claro que se a pessoa não lavasse as mãos, isso aí já era um pecado muito grande. E aí Jesus então aproveitava essas oportunidades para ensinar, né? Que muitas das vezes o que maltrata o homem é o que sai do seu interior, do seu coração. Então a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Jesus teve muita luta com esses discípulos, com esses judeus, né? Eles queriam que as pessoas, eles acreditavam que para ser salvo, as pessoas deveriam se converter ao judaísmo, que é uma religião que existe até hoje. Os fariseus, eles acreditavam que para a pessoa ser salva, deveriam obedecer às chamadas leis cerimoniais. Não bastava apenas obedecer a lei cerimonial, teria que obedecer à lei moral. E essa lei moral ela não foi
desfeita pelo Senhor Jesus. Essa lei moral, ela serve para toda a humanidade, né? Essa lei moral diz respeito a não matar, não furtar, não dizer falsos testemunhos e assim por diante. E aí nós entramos no Novo Testamento. Entramos no período da igreja primitiva. Jesus já não estava mais com os discípulos. E a palavra do Senhor nos diz que uma das maiores lutas que o apóstolo Paulo e a sua equipe enfrentaram durante a igreja primitiva foi apresentar um novo conceito de salvação aos ouvintes, porque até então, até aqueles judeus que reconheceram que o Senhor Jesus Cristo era o Messias verdadeiro, alguns judeus eles acreditavam assim: tudo bem que o Senhor Jesus Cristo é o Messias verdadeiro, é o nosso Salvador, é aquele que veio para cumprir a Sagrada Escritura, porém, não basta apenas ter fé em Jesus como Messias. Nós precisamos obedecer toda a lei dos 10 mandamentos, precisamos obedecer as 613 regras acrescentadas pelos anciões, precisamos obedecer a lei cerimonial, a lei moral. Tem uma outra lei que me fugiu a memória aqui, né, que diz respeito aos sacrifícios. Não basta apenas nos tornarmos seguidores de Cristo, é necessário continuar cumprindo o ritual da circuncisão, coisas desse tipo, né? Ou seja, esses judeus, alguns judeus que haviam se convertido ao cristianismo, que haviam reconhecido que o Senhor Jesus era o Messias verdadeiro, eles estavam procurando colocar um peso a mais sobre eles próprios e sobre outros que estavam abraçando a fé cristã, abraçando os ensinamentos do Senhor Jesus através dos apóstolos. Irmãos, e não foi nada fácil. Não foi nada fácil, né? A palavra do Senhor nos diz que foi preciso acontecer uma assembleia ali em Jerusalém. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, nós observamos que houve uma reunião ali por parte dos apóstolos, uma espécie de, a Bíblia chama de concílio, primeiro concílio em Jerusalém, primeira reunião, primeira assembleia geral ali em Jerusalém, uma espécie de reunião de obreiros, e o objetivo dessa reunião era discutir, era tratar o que era preciso continuar observando com relação ao Antigo Testamento. O que os novos convertidos, o que a igreja primitiva, o que os novos cristãos deveriam continuar observando no Antigo Testamento, observando o que a lei do Senhor mandava que fosse obedecido, o que o Senhor Jesus ensinou sobre circuncisão, sobre lei cerimonial, sobre lei moral, o que podia, o que não podia, se podia comer carne sacrificada ou não, que tipo de carne que podia comer, coisa desse tipo, né? Então, a partir dessa reunião foi decidido que, vamos observar aqui o que foi decidido nessa reunião, para a gente não ter nenhuma dúvida, vamos ver o que a palavra de Deus nos diz sobre isso, né? A palavra de Deus, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Nós estamos em um estudo bíblico. Então, Atos capítulo 15. Então, alguns que tinham descido da Judeia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidar, conforme o uso de Moisés, não podereis ser salvos. Ou seja, alguns judeus novos convertidos acreditavam que, por mais que crescem em Jesus, deveriam continuar obedecendo os costumes impostos por Moisés. E vamos ver qual foi a resposta de Deus através dos apóstolos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciões sobre aquela questão. Subissem a Jerusalém. Ou seja, Paulo e Barnabé enfrentaram muitas lutas, muitas contendas de palavras
com esses judeus, e foi necessário Paulo e Barnabé, porque Paulo e Barnabé, irmãos, Paulo e Barnabé, eles foram levantados por Deus para pregar aos gentios, porque os apóstolos de Jerusalém, os apóstolos, os primeiros seguidores de Cristo, eles acreditavam que a salvação, a princípio, a prioridade era os judeus. Então Jesus transforma a vida de Paulo, leva Paulo para pregar aos gentios, e os gentios é todo aquele que não fazia parte do judaísmo. Gentil é todo aquele que não é judeu, gentil é todo aquele que não faz parte do judaísmo, se bem que tinha alguns judeus que se convertiam à religião do judaísmo. Então a intenção de Deus era usar Paulo para mostrar que a salvação ela é oferecida a judeus, a gentios, ela é oferecida a rico, a pobre, quem tem e quem não tem, quem pode e quem não pode, dependente de cultura, dependente de raça, dependente de cor, dependente de idioma, dependente de condição social. O Evangelho, que é as boas novas de salvação, a salvação oferecida pelo Senhor Jesus Cristo, ela é oferecida a todos os seres humanos. E isso é mediante a graça de Deus. Porque não é porque nós merecemos, é porque Deus decidiu nos abraçar. E a palavra graça significa a favor imerecido. Nós não merecemos nada das mãos de Deus. Então, irmãos, se você depois você pode estar lendo na sua casa aí, né, devido ao tempo, você pode estar lendo na sua casa aí, Atos capítulo 15. E aí você vai observar que o que foi decidido nessa assembleia. Deixa eu ver aqui. Atos capítulo 15, versículo 8, aqui deve estar falando sobre a conclusão geral da reunião, sobre o que os cristãos deveriam guardar ou não. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, ou seja, proibição de adoração aos ídolos, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardares, bem vos há. Então, aqui nós encontramos, e aí chegou até o conhecimento do apóstolo Paulo, depois que ele já não estava mais na cidade, na região da Galácia, chegou a ter o conhecimento do apóstolo Paulo, que alguns judeus estavam tentando colocar esse fardo pesado sobre os novos convertidos. E a Bíblia chama esse tipo de pregação de novo evangelho, a qual não é um outro evangelho. E aí nós entendemos o contexto dessa palavra, né? Gálatas capítulo 1. Paulo diz, né? Estou maravilhado com vocês. Eu estou maravilhado com vocês, porque vocês estão, maravilham-me de que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Ou seja, Paulo estava de uma certa forma chamando a atenção daqueles crentes ali da Galácia, e Paulo estava dizendo, eu estou maravilhado com o comportamento de vocês, eu estou impressionado com o comportamento de vocês, tiveram encontro com Cristo, vocês foram libertos porque vocês estavam presos espiritualmente, vocês estavam presos aos pecados, ao mundo, ao diabo, aos vícios, vocês estavam presos às tradições judaicas, vocês estavam presos a tradições impostas pelos homens, vocês estavam presos a um pensamento, a uma fé, a um conceito que vocês não conseguiram obedecer, e então aparece Cristo e concede a libertação espiritual para vocês. Então aparece Cristo, aparece nós mostramos para vocês que vocês
agora estão livres espiritualmente, porque Cristo libertou vocês. Eu estou maravilho-me de vocês, estou maravilhado de vocês terem saído da liberdade com que Cristo libertou vocês, e agora vocês estão abraçando um outro evangelho, a qual não é um outro evangelho. Então Paulo estava ensinando aqueles judeus que estavam em dúvida, né? E agora? O que eu devo fazer? Como cristão, eu devo desfazer dos 10 mandamentos? Eu devo desfazer das 613 leis que eu aprendi desde que nasci? E agora, o que eu devo fazer? Como seguidor de Cristo, eu devo apenas amar a Deus acima de todas as coisas? Devo apenas amar o meu próximo? Devo apenas... não devo adorar ídolos, não devo adorar mais escultura, não devo comer carne sacrificada aos demônios? Será que tudo isso é o suficiente para ter a salvação? Então essas dúvidas começaram a existir na mente daqueles judeus novos convertidos. E sem contar, irmãos, que outros judeus que acreditavam que não bastava apenas crer em Jesus como Messias, mas tinha que obedecer a toda a lei, eles também estavam tentando convencer outros gentios que estavam se convertendo a Cristo e que agora ambos estavam fazendo parte de uma só assembleia, de uma só igreja. Esses judeus estavam causando confusão até na mente desses gentios, dizendo que esses gentios deveriam se converter ao cristianismo. Olha que confusão, teriam se converter ao judaísmo. Não bastava apenas se converter a Cristo, deveriam também se converter ao judaísmo e continuar obedecendo algumas regras da lei. E aí Paulo, usado pelo Espírito de Deus, Paulo diz que, irmãos, isso aí é um outro evangelho, isso aí não é o evangelho que eu prego, não é o evangelho que Jesus ensinou, não é o evangelho que os apóstolos ensinam. Esse evangelho é um evangelho que está vindo para trazer confusão para vocês. E aí Paulo diz, né? Ainda que do céu venha até mesmo um anjo, né? Mas ele não vai diretamente a palavra anjo, ele fala, ainda que nós apóstolos, nós pastores, nós obreiros, ainda que nós venhamos a ensinar um outro evangelho, ou até mesmo ainda que do céu venha um anjo trazendo um outro evangelho que não seja esse evangelho que nós pregamos, que ele seja amaldiçoado, que ele seja anátema. Ou seja, Paulo estava deixando bem claro, só existe um evangelho, que é o evangelho de Cristo. Você pode até se questionar, irmão, mas existe 4 evangelhos, o evangelho de Lucas, o evangelho de Marcos, o evangelho de João, o evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Irmãos, só existe um evangelho, que é as boas novas de Cristo, contadas, né, escritas por 4 pessoas com visões diferentes, com experiências diferentes, mas o objetivo é o mesmo, é o evangelho de Cristo, as boas novas de salvação. E aí, irmãos, infelizmente, nós vivemos uma época onde existem muitos falsos evangelhos nesse mundo. Muitos falsos evangelhos. Os apóstolos enfrentaram lutas com esses judaizantes, que queriam que os gentios e aqueles que abraçassem a Cristo como Salvador continuassem obedecendo não só a lei dos 10 mandamentos, mas também as 613 leis acrescentadas pelos anciões. Porém, os apóstolos da igreja primitiva, e principalmente Paulo, procurou mostrar, através da assembleia, através da reunião, em Atos capítulo 5, o que Jesus ensinou sobre o que era necessário continuar observando no Antigo Testamento.
E se tratando do Antigo Testamento, irmãos, se tratando do Antigo Testamento, se tratando das leis religiosas, das leis que diz respeito a sacrifício, leis moral, o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele aboliu muitas regras que existiam no Antigo Testamento. A única coisa que Jesus Cristo não aboliu foi a lei moral. E essa lei moral, como eu já falei, a lei moral é aquela lei que diz, aquela lei que diz respeito a relacionamentos pessoais. A lei moral é aquela lei que diz que você não pode matar, não pode roubar, não pode praticar adultério, não pode praticar fornicação, não pode desejar mal para o seu próximo. Você tem que comprar e tem que lutar para pagar. Você tem que pagar. Você tem que dar um bom testemunho. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Então isso aí diz respeito à lei moral. E essa lei moral é uma lei universal. É uma lei que Deus deu, não foi apenas para os judeus. É uma lei que Deus deu, não é apenas para a igreja. É uma lei que Deus deu para toda a humanidade. E você sabe que a partir do momento que a pessoa transgride, desobedece a uma dessas leis que eu citei aqui, ela é presa, ela é processada, ela é julgada, ela é condenada. E essas leis elas servem para o bem-estar do ser humano, da família, de uma comunidade, da sociedade de um modo geral. Então o apóstolo Paulo, irmão, sofreu com esse falso evangelho, com essa falsa boas novas. E aí eu pego esse contexto da palavra de Deus e trago para os nossos dias. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas nesse mundo, né, estão presas a um outro evangelho que não é o evangelho do Senhor Jesus. Paulo escreveu essa carta aos Gálatas com o objetivo de mostrar que somos salvos mediante a fé em Cristo, através da graça do Senhor Jesus. Existem vários evangelhos falsos, né? Infelizmente, a intenção do diabo é acabar com essa imagem de que o cristão salvo, ele é uma nova criatura e ele tem que ser diferente. Existe um conceito errado que prega, infelizmente, em alguns lugares se pregam que Deus quer só o coração da pessoa. E que isso aí é o mais importante. Irmãos, Deus nos quer de corpo, alma e espírito. Quando falamos de um outro evangelho, nós falamos de falsas doutrinas, nós falamos de falsos profetas, nós falamos de falsos ensinamentos. Existem muitas religiões nesse mundo. Cada uma delas apresenta uma espécie de boas novas, né? Boas novas dentro daquilo que eles acreditam. Que no caso não é boas novas, é falsas. E aí a pessoa, naquela ânsia de querer uma liberdade, uma salvação, acaba se tornando escravo de uma religião, escravo de um falso profeta, escravo de um falso mestre, escravo de um conceito totalmente diferente daquilo que Deus ensina. Tem pessoas, irmãos, que abraçaram uma fé totalmente antibíblica. Tem gente que na ânsia de alcançar a salvação acredita que para ser salvo, essa pessoa tem que andar de joelhos, essa pessoa tem que pagar alguma promessa, que é diferente de voto. Essa pessoa tem que fazer doação para os moradores de rua, para alguma instituição. Tem pessoas que nem acreditam em Deus, irmãos, e agem dessa maneira. Falando sobre o falso evangelho. Infelizmente, até dentro da casa do Senhor, entre aspas, né? Porque tem muitos lugares aí que tem nome de casa do Senhor, mas se tornaram casa de falsificadores do evangelho. Chamado de evangelho fácil, né? Nós vivemos uma época onde, em muitos lugares, não se prega mais que
o homossexualismo é pecado, que o lesbianismo é pecado. Tem lugares onde se aceita tudo quanto é tipo de aberração em cima do púlpito. E Deus está vendo tudo, Deus está triste, Deus está chateado, e vai chegar uma hora em que Deus vai colocar muita gente na balança e vai pesar. Esse é o outro evangelho. Irmãos, qualquer evangelho que não se prega que a pessoa tem que mudar de vida, que a pessoa tem que se arrepender dos seus pecados, tem que viver uma nova vida em Cristo, esse aí não é o verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo, ele fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, cuidado para você não abraçar um outro evangelho. Qualquer outro evangelho que for apresentado para você, que não diz que você tem que mudar de vida, que não diz que a porta é estreita, que não diz que o caminho é estreito, que você precisa se converter, cuidado, acenda a luzinha de alerta na sua consciência. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de nós. Vou estar orando por você. Lembrando que esse assunto, irmão, essa palavra, ela vai muito além daquilo que eu estou falando aqui nessa manhã. Finalizo dizendo, somos salvos mediante a graça de Cristo, mediante a fé. Para a liberdade é que Cristo nos libertou. Porque a verdadeira liberdade, irmão, não é aquela que a pessoa pode ir onde que bem deseja. Essa aí é uma liberdade física. A pessoa pode entrar, pode sair, pode ir no ambiente, pode ir no trabalho, pode ir em casa, enfim. Mas a liberdade do qual a palavra de Deus está nos ensinando é a liberdade espiritual. Tem muitas pessoas nesse mundo que estão presas espiritualmente. E você conhece pessoas. Tem pessoas que estão presas ao álcool, querem sair, mas não tem força. Tem uns que nem querem sair. Tem pessoas que estão presas à cocaína, à maconha. Tem pessoas que estão presas ao adultério. Homens que têm relacionamento com 2, 3 mulheres, vice-versa, tanto o homem quanto a mulher. Tem pessoas que estão presas à idolatria, estão presas ao espiritismo, uma doutrina totalmente, um ensinamento, uma doutrina totalmente contrária à palavra de Deus, porque não existe. A palavra de Deus nos diz, irmãos, que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Está na carta aos Hebreus. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, o ensinamento que o espiritismo prega é um ensinamento que não tem base na palavra de Deus. Depois que a pessoa morre, o espírito dela não volta a encarnar nesse corpo. Porque quem crê, a partir do momento que a pessoa acredita que o espírito dele morre, depois volta e encarna em outro corpo, depois aquele corpo morre e volta e encarna em outro corpo, e vai passando por esse processo aí, vai passando por esse processo até alcançar a perfeição, até alcançar o direito de entrar no céu. Irmãos, esse conceito é a mesma coisa da pessoa dizer que o sacrifício de Jesus não é o suficiente para a pessoa herdar a vida eterna. Como, por exemplo, a tradição católica acredita e prega na existência do purgatório, onde a pessoa pode ser o que for aqui na face da terra, e quando morre, a alma dele vai passar pelo purgatório, que é um lugar de purificação, para depois ver se a pessoa consegue o direito à vida eterna. Irmão, a partir do momento que cremos nessa doutrina, nós estamos desqualificando e desconsiderando todo o sacrifício de Jesus. Não existe nada que nenhum ser humano pode fazer para herdar a vida eterna. A vida eterna ela foi conquistada através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário.
Então esse também é um outro evangelho. Um evangelho que mostra atalhos. Sabe quando você precisa chegar na sua casa? Tem aquela rua principal que você passa todo dia. Só que você está com pouco tempo. E o que acontece? Você vai procurar as ruas chamadas de atalhos, as ruas que te dão acesso a chegar mais rápido na sua casa. Então esses outros evangelhos, esses outros caminhos que são apresentados junto com o evangelho de Cristo, isso é chamado de atalhos, meios que o ser humano pode fazer para herdar a salvação. Mas qualquer outro jeitinho que... Eu abro parênteses para dizer que qualquer outro jeitinho que um líder, que um falso profeta, que um falso mestre, que um líder de uma religião, que um escritor famoso pode apresentar, irmão, para chegar no céu, rejeite, não aceite, fique com a Bíblia. Não importa se foi um pastor que ensinou um outro meio de salvação, fique com a Bíblia, fique com aquilo que Jesus e os apóstolos ensinaram. Então, eu finalizo o nosso estudo dizendo, só existe um evangelho que salva, é o evangelho de Cristo. E você é salvo, não por aquilo que você faz. Você é salvo não por aquilo que você é, mas você é salvo primeiramente mediante a graça de Cristo. Ah, irmão, mas nós somos pecadores, quem nos garante que seremos salvos, que eu sou salvo? Você pode dizer, eu sou salvo em Cristo. E existem vários textos bíblicos, né, que nos mostram isso. E o principal que eu sempre me recordo, né, está em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, portanto, hoje, não foi ontem não, nem amanhã, portanto, agora, Paulo falando, agora, nenhuma condenação há, condenação espiritual, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, porque não basta estar apenas crendo em Jesus, porque crer em Jesus, irmão, crer em Jesus até o diabo crê na existência de Jesus como homem e como Deus, e a Bíblia fala que eles não só creem, mas eles se estremecem. Então não basta apenas crer em Jesus. Existem muitos falsos evangelhos por aí dizendo que basta você crer em Jesus e já é o suficiente. Não, irmãos, não basta apenas crer em Jesus, é preciso estar em Jesus. Paulo falou, não existe uma condenação espiritual para aqueles que estão em Cristo Jesus, que tem comum acordo com o Senhor Jesus, que tem comunhão com o Senhor Jesus, que vive em novidade de vida. Para isso, Cristo nos libertou. Nós éramos escravos do pecado. Quantas vezes você, antes de você ter um encontro com Cristo, quantas vezes você pensou, não, hoje eu não vou fumar? De repente vinha aquela tentação, aquele desejo carnal e você fumava. Ah não, a partir de hoje você é fiel à minha esposa, a partir de hoje você é fiel ao meu esposo. De repente o diabo usa a pessoa para ligar para você e você deixa tudo e vai de encontro, como um prisioneiro, porque um escravo ele não faz aquilo que ele quer, mas ele faz aquilo que o seu Senhor quer. Então quem é escravo espiritualmente, ele é escravo do pecado, ele é escravo do diabo, ele é escravo dos seus próprios desejos, ele é escravo do mundo. Mas a partir do momento que Cristo entrou em nossas vidas, a partir do momento que Cristo entrou na sua vida, a partir do momento que Cristo entra na vida do homem e da mulher, Jesus então quebra as algemas, quebra os agrilhões e dá uma nova vida para essa pessoa. Então nós somos salvos mediante a graça de Deus. Quero orar por você, Senhor Deus, em nome de Jesus. Quero agradecer, meu Deus, pela oportunidade de termos estudado a Tua Palavra. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor, meu Deus, nos libertou. Pai, nós cremos, nós não somos salvos, nenhum ser humano é salvo, porque é bonzinho, porque é bonito, porque é rico, porque é pobre, porque é simples, porque é humilde, porque se preocupa com o próximo, porque dá esmola, porque dá oferta, nada disso, Pai. Deus, eu te agradeço porque nós não somos salvos, Senhor. Nós não somos salvos mediante os nossos esforços. Nós somos salvos através da dor, do sofrimento, do sangue derramado do Senhor Jesus. Somos salvos porque Jesus aceitou carregar nas suas costas
o juízo que era para vir sobre nós, a condenação que era para vir sobre nós veio sobre Jesus. E hoje nós somos livres, Pai, livres, mas nós não somos livres para pecar, nós somos livres para viver em novidade de vida. Senhor, venha abençoar todos aqueles que ouvirem a Tua palavra, Senhor. Venha perdoar os seus pecados, venha escrever o nome de cada um no livro da vida, Pai. Em nome de Jesus. Irmãos amados, chegamos ao final do nosso estudo, nesse dia maravilhoso. Assim diz o Senhor, né? Guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Lembrando a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se inscreva no nosso canal, canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Dê o seu joinha, faça o seu comentário, compartilhe com outras pessoas para que eles possam conhecer a palavra do Senhor. Lembrando que o nosso estudo foi um estudo breve, né? Uma espécie de panorama, né? Porque esse estudo aqui ele é muito profundo mesmo, mas o que foi dito aqui já foi suficiente para nós estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.